Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Wagner Francesco, eu sou teólogo e hoje eu quero dizer uma coisa bem importante para vocês. Não se faz teologia sem política, porque teologia é função social e a teologia trabalha dentro da vida das pessoas. Para iniciar o nosso vídeo, eu quero falar aqui com vocês da importância da teologia no cotidiano e falar também do que significa essa teologia da libertação que a gente se propõe a discutir aqui em nosso canal. Em meio a essa pandemia do coronavírus, discutiu-se muito se ir ao templo era uma questão essencial ou não. Inclusive, o presidente colocou em decreto dizendo que ir ao culto ou cultuar era essencial. E o tema e o título do nosso canal diz muito sobre isso, né? Quando a gente chama de teologia de botequim. Eu tinha um professor que dizia o seguinte, que teologia se faz nos lares, nos vales e nos bares. Então a gente vai fazer a teologia de botequim, que é uma teologia aberta, livre, onde todas as pessoas podem dialogar livremente, onde todas as pessoas podem colocar suas opiniões e principalmente onde as coisas serão discutidas sem nenhum medo e sem nenhuma trava que impeça o bom diálogo e o bom debate. Quando a gente fala em teologia, a primeira coisa que a gente tem que discutir é o quê? Sobre o que falamos na teologia. Qual é o tema da teologia? As pessoas acreditam que a teologia fala de Deus, mas eu quero dizer para vocês que falar de Deus é impossível, porque Deus não é um objeto. Você não pode falar daquilo que está em constante movimento. O teólogo Bultmann diz que quando você fala em Deus, quando você acha que aprendeu o conceito de Deus, o conceito logo se foge, porque está em constante transmutação. Então a teologia não fala de Deus. A teologia fala acerca dos sentimentos e acerca das revelações de Deus na vida de cada um. E como a vida de cada um é plural, como todas as pessoas têm experiências diferentes com o divino, é evidente que o falar de Deus vai ser um falar que depende bastante da palavra de quem está dizendo, de quem está se manifestando acerca desse Deus. Então, quando a gente fala em teologia, a gente está falando da vida de cada um. E quando a gente fala da vida de cada um, nós estamos falando especificamente da atividade política e do desenvolvimento social das pessoas. Porque se você for falar somente de teologia sem levar em consideração a vida das pessoas, você vai estar falando somente sobre coisas abstratas. Por exemplo, imagine uma teologia onde você tenha que discutir se os anjos têm sexo ou não. E eu quero dizer para vocês que existem monografias sobre isso. Discutir a existência de anjos, discutir a existência de inferno. A gente pode discutir essas coisas, mas tentando entender o que é que está por trás desses símbolos. Mas você discutir se os anjos têm sexo ou não, e não discutir como é que a vida das pessoas está se passando, se as pessoas estão tendo pão, se as pessoas estão tendo diversão, se as pessoas estão tendo cultura, é uma teologia que não faz muito sentido na vida das pessoas. E essa é a maior importância da nossa teologia da libertação, que é uma teologia que quer atuar na vida e principalmente em todo o nosso cotidiano. Por que a gente resolveu falar de teologia? Você pode pensar, mais um canal de teologia? Ou o que a teologia tem para nos dizer? Veja bem, Karl Marx, que foi um filósofo alemão, ele escreveu um livro chamado A Crítica da Filosofia de Hegel. E Marx dizia o seguinte: toda crítica da realidade passa principalmente pela crítica à religião. E nesse livro, da Crítica da Filosofia do Direito Hegel, é onde Marx diz aquela tão famosa frase, que inclusive é tão incompreendida, de que a religião é o ópio do povo. E ao longo dos nossos vídeos desse canal, a gente vai estar falando também sobre essa questão do ópio do povo. Vamos estar falando o que é que Marx quis dizer com isso. Mas perceba que Marx compreendia que a realidade era formada dentro de todos os laços da religião. E que a religião era construída dentro da realidade. Mas não somente construída, a religião formava toda a nossa sociedade.
E aí Marx vai escrever em seu livro A Ideologia Alemã que as ideias que dominam uma época são as ideias da classe que domina a época. Por que isso? Porque as ideias religiosas que dominam uma época são as ideias religiosas da classe que domina uma certa época. Então a teologia, ela precisa discutir essa realidade, ela precisa discutir quais são esses temas religiosos que estão preponderando em nossa sociedade e precisa discutir com coragem para brigar e para tomar espaço. Porque caso contrário, a gente vai ser dominado sempre por uma teologia que não dialoga com a sociedade e que quer manter todas as estruturas que estão aí. Então, a teologia ela precisa ser crítica, como dizia Rubem Alves, teologia não é rede para fazer dormir. A teologia é tambor para fazer com que as pessoas acordem. E aí, quando a gente fala isso, eu preciso perguntar a vocês: a teologia de vocês está ao lado de quem oprime ou está do lado de quem está buscando a libertação? E aqui eu pego para vocês um texto de Êxodo capítulo 6, versículo 6, onde, quando Deus estava discutindo, debatendo com Moisés, e Moisés chateado, dizendo que estava tentando de tudo para livrar o povo de Israel da mão do faraó e não estava conseguindo sucesso, e assim diz Deus para Moisés: agora verás o que ele fazer a faraó, pois é pela minha mão poderosa que eu farei partir. Eu vos libertarei da sua escravidão e os resgatarei das mãos dos egípcios. Veja só, esse texto, ele está falando de libertação política. Ele está falando de uma libertação da vida realmente das pessoas, não é uma libertação somente da alma. Eu digo isso por quê? Porque uma das críticas que se faz à teologia da libertação é de que essa teologia somente cuida do pobre, somente se preocupa com a vida política do pobre, sem se preocupar com a alma do pobre. Mas o texto de Êxodo, ele está se preocupando com a vida das pessoas, de pessoas que estavam escravizadas. Então, sempre quando você for discutir teologia, sempre quando você for debater acerca da importância da realidade de Deus, é preciso que você discuta se essa teologia e se essa realidade de Deus que você está querendo dizer, se ela é para manter o status da sociedade tal como ela é, ou se é para você libertar as pessoas do jugo político e da pobreza que tanto assola a nossa sociedade. Por quê? Se a gente acreditar que a realidade está do jeito que está, porque Deus assim quer, a gente vai ter que aceitar de que a pobreza, de que a miséria, de toda essa catástrofe social que nós temos é um projeto de Deus. Quando na verdade Jesus diz: eu vim para que tenham vida e que tenham vida em abundância. Isto é, eu vim para que as pessoas tenham verdadeira vida, tenham vida digna. E se as pessoas não estão tendo vida digna por causa da política, por causa das escolhas e dos métodos políticos que vivemos, é preciso um evangelho que faça frente a toda essa política de opressão. Então o nosso canal, ele vai ser um canal político, mas um canal político que vai ser lido com conteúdo teológico. Ao longo dos nossos vídeos nós vamos ler a Bíblia, nós vamos entender a Bíblia, mas buscar compreender de que forma o texto está jogando luz à nossa realidade. De que forma o texto está dizendo e nos dando caminhos para que a gente saia da vida que a gente está. Observando o alcance desses materiais que são produzidos nas redes sociais e na internet, e levando em consideração que nós temos conteúdo já produzido no Facebook, resolvemos transformar esses textos aqui em vídeo para o canal, de modo que a gente possa explorar essa mídia e trazer melhor conteúdo para vocês, novos conteúdos além do que vocês já conhecem, e as pessoas que não me conhecem ainda poderão agora ter acesso ao conteúdo produzido em vídeo. E também aproveitando, peço para que vocês curtam o canal ou dê o like ou dislike, né? E aproveitem também e se inscrevam no canal para que vocês possam receber sempre a notificação do conteúdo novo. E a gente espera vocês no próximo vídeo.